Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Juízes, capítulo 5, versículo 12. Bom dia, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nessa manhã com o Cântico de Débora, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Desperta, Débora, entoa um cântico. Essa mensagem está no livro Devocionais Selecionados, do pastor João Neres. É o devocional de número 68. O título é A Mulher e a Abelha. Em um momento da história em que a mulher não possuía nenhum destaque social, encontramos essa mulher chamada Débora, exercendo uma liderança como juíza em Israel. Juízes 4:4. Sua liderança era tão forte que Baraque, ao receber a palavra profética, dizendo que venceria o inimigo de Israel, disse para Débora: se tu fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Juízes 4:9. Débora se levantou como profetisa e juíza, numa época de crise, onde Israel estava sendo oprimido durante 20 anos por um rei chamado Jabim. O capitão do seu exército se chamava Cícera. Esse rei possuía 900 carros de ferro, o que o tornou invencível aos olhos humanos. Porém, esta mulher, chamada Débora, recebeu a estratégia de Deus para vencer e a autoridade para liderar. O nome Débora significa abelha. Podemos tirar muitas lições espirituais das características das abelhas, comparando-as com as características femininas e aplicando-as à vida espiritual das mulheres de Deus. Primeira lição que aprendemos com as abelhas é a extração do néctar das flores. Ao extraírem o néctar das flores, as abelhas preparam os favos de mel. Elas sabem onde encontrar o melhor para a colmeia. Da mesma forma, as Déboras de Deus extraem o néctar da rosa de Saron, Jesus, para produzirem o melhor mel para a sua colmeia, a igreja. Não acredito que nenhuma Débora de Deus tente tirar algum néctar das novelas televisivas, muito menos de leituras que não edificam ou de fofocas que só trazem divisão. Portanto, para as Déboras que estão descansadas, a palavra é: desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Segunda lição que aprendemos com as abelhas é o senso de organização. Um biólogo alemão, num novo e fascinante livro, Uma Colmeia é muito mais do que uma sociedade perfeita, diz: na verdade é um superorganismo, como se as abelhas fossem um mamífero distribuído em muitos corpos diferentes, trabalhando juntos. Sem que haja um centro de comando, claro, elas conseguem um grau de organização e complexidade que, em certos aspectos, rivaliza ou até ultrapassa o da nossa espécie. Acredito que quando Deus chegou à conclusão que não era bom que o homem estivesse só, ele estava observando o homem e vendo que sozinho ele era um desastre. Embora não existisse mais nenhum ser humano com Adão no jardim, parece que ele já havia bagunçado a decoração original. Deus percebe que ele, Adão, não poderia sobreviver sozinho e põe ao seu lado uma adjuntora super organizada
para ajudá-lo, como a irmã Márcia está aí para ajudar o pastor João Neves. A colmeia chamada Igreja do Senhor é mais do que uma sociedade perfeita e conta com as Déboras de Deus nessa empreitada. Portanto, desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Terceira lição que aprendemos com as abelhas. A terceira lição que aprendemos com as abelhas é a submissão à liderança. Submissão à liderança. Uma vez que as abelhas identificam a abelha rainha, submetem-se inteiramente a ela, alimentando-a, protegendo-a e até cedendo as suas larvas, seus bebês, para serem gerados pela abelha rainha. No mundo secular, é muito difícil para o ser humano reconhecer a superioridade do outro. Porém, no meio do povo de Deus, isso é muito simples, pois o apóstolo Paulo nos ensinou que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Se você tem dificuldades em aceitar a liderança pastoral imposta por Deus, ou de reconhecer outras líderes ou outros líderes de oração como mulheres e homens de Deus, a palavra é: desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Quarta lição que aprendemos com as abelhas: integração e discipulado. As abelhas operárias mantêm o ninho das larvas com uma temperatura aproximada de 36 graus Celsius para conservar os bebês com vida. Na colmeia do Senhor, a igreja, recebemos diariamente novos bebês na fé e precisamos mantê-los aquecidos com a temperatura do Espírito Santo. Então, desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Quinta lição que aprendemos com as abelhas é a unidade. Nenhum outro inseto do mundo trabalha com tanta unidade como as abelhas. Elas se unem na construção da colmeia, na fabricação do mel, na proteção da rainha e em seu zumbido que emite mensagens fantásticas. Em um lugar da África, alguns vilarejos salvaram suas plantações dos elefantes, afugentando-os com o zumbido das abelhas. Foi criada uma cerca de colmeia e deu certo. Queridas Déboras de Deus, ajuntai-vos, uni-vos, tornai-vos uma só nas mãos de Deus. Quando as Déboras começam a interceder, Deus ouve o zumbido e levanta do trono. Uma andorinha só não faz verão. Uma Débora só não traz avivamento. Mas quando as mulheres de Deus se unem no mesmo propósito, não há inferno que resista. Ninguém ousa afrontar uma Débora de Deus, senão terá que enfrentar um enxame, um exército. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Dedico esta mensagem a todas as Déboras, abelhas de Deus. Feliz Dia Internacional da Mulher. Senhor, com essa palavra também estendo essa bênção, essa vitória, essa mensagem para todos os teus filhos e filhas que têm recebido essa oração diariamente. Que o Senhor os faça prosperar. Que o Senhor lhes dê a autoridade de Débora, a unidade, as estratégias para vencer os inimigos com carros de ferro, a palavra profética, que eles possam aprender a profetizar sem parar, porque em tempo de guerra nunca devemos parar de lutar, nunca devemos baixar a guarda, mas profetizar sem parar, que possamos estar em unidade e assim receber do Senhor a vitória. Aleluia. Senhor, abençoe
as mulheres nesse dia, as nossas crianças, as meninas, as jovens, as adolescentes, as esposas, as noivas. Nós entregamos em Tuas mãos, ó Deus, as mulheres que o Senhor colocou na nossa vida. Agradecemos pelas nossas mães, tias, amigas. Que o Senhor abençoe todas elas nesse dia e abençoe também a nossa família. Essa é a nossa oração e nessa manhã especial eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Compartilhe com outras Déboras, com outras mulheres. Feliz Dia Internacional da Mulher. Paz seja convosco.